E aí, bora descomplicar a inovação? Hoje a gente está num espaço novo, porque a gente é inovador e a gente gosta de trazer mudanças, novidades e tudo mais, né, Marcos? É isso aí, a gente está aqui no Unique Studio, de novo, a nossa casa aqui retornando. Gratidão, Unique Studio, por nos receber tão bem. Gratidão a todos. E, claro, hoje a gente está aqui com uma pessoa também incrível do mercado, né, da inovação, que traz a inovação, que fomenta a inovação no nosso estado. Disso que a gente tanto ama, não é isso, Lore? Justamente. Estamos aqui com o Pedro Pedro Luiz da... Funtech. Primeiro, bem-vindo, Pedro. Que coisa boa você estar aqui com a Obrigado. gente. Que legal. Obrigado. E primeiro de tudo, Lore, assim, ó, porque eu sou do mercado tradicional. É o bordão dele. Mas eu também sou, a gente aprende. Show de bola. A gente aprende com esses jovens incríveis que aparecem nesse mercado de inovação, nesse mundo, nesse ecossistema. Show de bola. Mas, Pedro, eu queria saber o que é Funtech. Eu acho que é importante a gente explicar primeiro o que é o nome. Funtech é para o quê? Funtech é a Fundação de Desenvolvimento de Tecnópolis. O que significa isso? Nos anos 90, nós tivemos alguns empresários franceses e aí da academia francesa que criaram as Tecnópolis, que seriam as cidades inteligentes. E trouxeram, alguns vieram aqui ao Brasil e trouxeram essa informação para cá. E um grupo de empresários na época gostou da ideia. Isso, a Funtech hoje tem 26 anos de idade, então eu tenho um estatuto que foi feito há 26 anos, né? É uma fundação sem fins lucrativos, ela não tem um contrato social, ela tem um estatuto, é diferente. Então eles gostaram dessa ideia, na época estava o Sebrae, Uniana, FIEG, FAEG, e a CIEG, vários desses institutos, dessas empresas, entidades de classe, apoiaram a criação da fundação. E por muitos anos ela ficou com pouco trabalho, né? Então a Tecnópolis seria hoje, que a gente pode dizer, uma cidade inteligente. É o que está chegando Incrível. hoje. Hoje a gente está falando sobre cidade inteligente. Isso, E a Funtech, criada há... Foi criada há 26 anos, as Tecnópolis seriam essas cidades inteligentes no futuro, né? Não vingou lá, na França, mas essa ideia permaneceu aqui. E por muitos anos a Funtech foi dirigida pelo professor Hélio Naves, já falecido, uma pessoa fantástica, que fez tudo na vida e a coisa que ele mais adorava era educação, inovação, projetos inovadores. Que show. Então, assim, a cabeça do professor Hélio foi assessor de vários presidentes da FIEG, foi presidente de sindicato, foi secretário de educação, foi tudo na vida. Né? E uma pessoa de uma alma e de um carisma e de uma produtividade impressionante. Então a Funtech foi criada há 26 anos com a ideia de incentivar o empreendedorismo, a inovação, a criação de empresas inovadoras, apoiar projetos inovadores. Isso há 26 anos atrás. Onde, assim, possivelmente a palavra inovação nem tinha esse cunho tecnológico que hoje a gente vai desmistificar isso um pouco, que a gente estava conversando, mas que, assim, que não era tão em voga. E quando eu falo, assim, de cidades inovadoras, Lore, eu fiquei animado, eu fiquei mais animado do que tudo. E agora vamos lá, vamos para as perguntas que são show de bola, mas que essa já valeu, nossa, já valeu tudo. E assim, Pedro, primeiro, só contextualizar todo mundo. O Pedro, ele é presidente da Funtech. Conheci ele no Startup Weekend. Na verdade, já tinha mapeado ali, já tinha mandado mensagem para um número errado. O que gerou uma certa confusão, mas no final deu certo de trazer aqui para descomplicar um pouquinho sobre isso. Pedro, quais são os principais projetos e iniciativas da Funtech para apoiar o desenvolvimento, né, dessas inovações? Nós apoiamos a inovação da seguinte forma. Primeiro passo, nós apoiamos as incubadoras de empresas. Foi a fundação que criou a Rede Goiana de Inovação, a RGI. E por muitos e muitos e muitos anos foi a fundação que financiou o funcionamento da rede. Porque nós tínhamos aqui uma ou duas incubadoras. Também nós criamos a Rede Goiana de Design, que trabalhava com a indústria de sapatos, de moda e de móveis, mas essa encerrou, né?
Então, quando nós começamos esse projeto com a Rede Goiana de Inovação, existia praticamente 2 incubadoras em Goiás, que era do Instituto Federal, na época, Escola Técnica de Goiás, que hoje é o IFE Goiás, certo, né, com a Maria Inês, que era uma das responsáveis, e tinha uma incubadora da Prefeitura de Goianésia. Todas as duas, hoje, a do IFE Goiás voltou, né, agora no Instituto, a de Goianésia não. E aí, qual o processo? Veja bem, como é que eu consigo pensar em inovação ou aprender sobre inovação? Inovação não sai da sua mente sem nada. Importante você ter uma formação. Então, nós apoiamos as academias. Então, para que uma incubadora exista, eu tenho que ter o apoio da reitoria. Então, aí nesse processo veio a UEG, a fundação, foi criada a incubadora da UEG. A incubadora, nós apoiamos a incubadora da UFG, certo, a incubadora de Jataí, a incubadora de Catalão, a incubadora da PUC, a incubadora da 3D em Aparecida, tem mais, a Rio Verde e por aí vai. Entendi. Então, sempre ligados a instituições de ensino. Isso, por quê? Qual o principal, quem é o motor da inovação? Muitas vezes a pessoa tem uma ideia, um estalo e isso acontece. Certo. Mas, novamente, é muita ralação, muita transpiração e muita dedicação. Sem e dúvida. Muita resiliência. Então, o primeiro passo para você ter algo que realmente vai te dar um retorno é conhecimento. E o conhecimento está onde? Na academia. Então, nós precisamos que as academias, esse aluno vai estar lá. Então, quando nós lançamos um edital de subvenção, porque esse dinheiro é subvenção, ele não volta para a fundação. É, como dizia antigamente, fundo perdido. Então, assim, é um risco total. E para que a empresa ou o projeto possa participar, ele tem que obrigatoriamente estar linkado a uma incubadora. Por quê? Eu tenho o projeto, a incubadora. Aqui dentro da incubadora, ele vai ter mentoria, ele vai ter apoio, ele vai ter conhecimento da academia para ajudar no desenvolvimento do projeto dele. Eu entendi. Ou seja, a incubadora ela vai validar esse projeto e, inclusive, vai validar vocês a colocarem fundo e recurso nesse projeto em específico, é mas isso? todo o edital, nós, a diretoria, ela não analisa os projetos. Ok. Quem analisa são profissionais, consultores ad hoc. Eles analisam e falam, esse é bom, esse não é bom. Eu acho que talvez a pergunta que seja muito interessante, Laura, é a gente entender assim, o que seria um bom projeto e o que não seria, ou o que poderia ser um projeto melhorado. Vou te dar um exemplo de um projeto legal. Certo. Teve uma menina de Anápolis, chama Iriasmar. Ela desenvolveu uma tecnologia, ela viu cursos que estavam dando na universidade, lá na UEG, e ela se interessou pelo empreendedorismo e foi fazer uma pesquisa, e nisso ela descobriu uma substância na casca da jabuticaba. E ela criou um produto que usava um dos princípios ativos da jabuticaba. Certo. Esse projeto foi incubado lá, recebeu recurso, ela fez pesquisa de todo o desenvolvimento e gerou um produto. Lançou no mercado. Tem hoje, existe. Uhum. Então ela fez esse projeto. Ela está com outros projetos que envolvem um produto à base do piqui, para quem tem cabelos cacheados ou não cacheados, low pull, no pull, para segurar aquele cacho, fica por mais tempo. Isso é pesquisa aplicada. Sim. E ela tem uma indústria em Caldas Novas que produz. A mesma coisa da Luna Green. Também recebeu recursos da fundação no estágio inicial do projeto dela, lá dentro da UFG, e se tornou que está crescendo, está vendendo. Porque inovação tem uma palavra muito simples. Inovação é nota fiscal. Se você não tirou nota fiscal, você não inovou, você não vendeu.
Incrível. Inclusive, quem utiliza isso, a primeira vez que eu ouvi falar foi o Atos do Sebrae, não foi Que isso? ouviu acho que quem falou isso foi o nosso amigo lá do Porto Digital. Foi isso mesmo. O Atos é um amigo muito querido, companheiro de muitos anos de luta. O Silvio Meira, que é que já foi presidente do Porto Digital de Recife, e realmente é isso. E muitas vezes nós temos um problema que as pessoas vivem de subvenção. O projeto nunca está bom, nunca está excelente para ir para o mercado. Certo. Então ele capta um recurso de subvenção, mas o produto nunca vira. Ele não lança, né, o produto. Não lança. Ele não lança. E aí ele perde o time do produto e ele perde o mercado. Sabe o que eu fiquei pensando assim? Porque quando você falou que as incubadoras ficam atreladas sempre a instituições de ensino, a entidades de ensino, eu fico pensando, será que não existiria também a possibilidade de uma incubadora ser atrelada ao mercado em si? Porque quando você está no mercado, você já sabe o que é que o cliente quer. Você está buscando um diferencial para um produto que você já vende ou para um serviço que você presta. Seria uma inovação incremental do produto. Exato. Será que isso não faria mais sentido, uma vez que a gente está falando aqui que inovação são melhores e mais notas fiscais? Mais ou menos, porque o que acontece? Muitas vezes o que acontece com o mercado? O empresário, ele acredita muito na inovação como plantação de alface, que em 30 dias está pronto. Entendeu? Isso é um exemplo exemplo muito simples. Sim, tá? sim. É um fato. E pesquisa, desenvolvimento e inovação exige que aquele que detém o poder do capital, do vil metal, realmente invista. Porque o professor ou o pesquisador, ele tem que pagar insumos, ele tem um laboratório lá na universidade que ele tem que remunerar. Certo. Ele tem um mestrando ou um doutorando que tá ajudando a ele para desenvolver aquele produto. E o novo marco legal hoje permite tudo isso, permite até que um professor universitário com dedicação exclusiva seja sócio de uma empresa, de uma startup. Entendi. Desde que ele não esteja na administração, como gestor, administrador da empresa. Mas a lei permite. A lei permite 400 e poucas horas ano para esse professor de dedicação exclusiva. Isso já foi uma revolução dentro do processo. Perfeito. Porque as coisas aconteciam, mas escondidas. Hoje pode. Ótimo. É liberado. E essas 400 e poucas horas é para o cara que tem dedicação exclusiva. Os outros não estão nessa quantidade de horas. Eles podem fazer mais horas até. Entendi. Entendeu? Agora, o conhecimento desse país está na academia. E eu brinco, ontem nós tivemos a reunião da segunda reunião do Fórum pela Aliança da Inovação, é que nós precisamos de melhores profissionais do mercado. Perfeito. Da turma de engenharia, da turma de química, da turma da lógica. Não que as outras áreas não sejam importantes, são muito importantes, importantíssimas. Né? A área social é importantíssima. Mas nós precisamos de gente que resolva problema, que crie soluções. E esse povo é o povo das exatas. E eu brinco dizendo o seguinte, hoje um aluno entra numa faculdade, se ele passar aqui em Goiânia, na porta de universidade, ele já entra no segundo ano. Não é verdade? É mais ou menos assim, pelo tanto de universidades que tem. Eu, quando estudei em Brasília, tinha 4 universidades. Tinha o UNB, a UNEB, a Católica e a UDF. Hoje Perfeito. tem mais de 50 ou 60, não sei quantas tem. Então, e esse aluno está chegando fraco na academia. Então, você pega faculdades que o aluno tem que ter reforço de português e matemática. Sim. Porque o cara não sabe, ou a pessoa não sabe fazer uma regra de 3. E aí, como é que eu vou soltar um profissional desse para o mercado? Então, nós temos que exigir mais. Os professores, as universidades têm que exigir mais. Se nós soltarmos um aluno aqui de matemática, de engenharia, com 30%, 40% do que um aluno do ITA sai, nós temos aqui um exemplo fantástico de um cara impressionante que é o professor Anderson da UFG. O Anderson é formado em matemática pura no ITA. Entendi. Então você tem um nível de formação que diminui. Assim, são pessoas, os famosos cabeções, né? Os caras são inteligência, são feras. Então, é isso, nós precisamos de ter gente com qualidade, com
capacidade de raciocínio. Pedro Luiz, mas eu fico pensando assim, ó, porque se a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de inovação, a gente está falando de um passo a mais, além. Então, vamos supor, se esse aluno já está vindo com uma base não tão forte como ele deveria, talvez, ou como seria o desejável, vamos dizer. E como que ele então vai ter ainda acesso à tecnologia? Como que a Funtech vai abraçar um aluno nesse perfil? Existe isso? Ou vocês estão apoiando primeiro só aquele aluno fazer a jornada até chegar numa tecnologia? Nós apoiamos as incubadoras de empresas dentro das universidades, das academias. Então, a seleção dos projetos muitas vezes é feito dentro do próprio... Vamos pegar o exemplo do SEI aqui. Ele solta um edital para análise de projetos. Não é verdade? Quem passou ali já é um crivo. Certo. Aí ele vai para dentro do SEI. Aí ele pode buscar recurso dentro do projeto, que vamos dizer que a Fundação lança um edital de subvenção para projetos inovadores. Ele está linkado à incubadora, foi aquilo que eu falei no início, e ele vai receber um recurso. Entendi. Só que ele não recebe o dinheiro. Ele não recebe o dinheiro. Ele recebe, dentro do projeto dele, ele tem as rubricas. Então, eu vou contratar você para fazer um SWOT do meu projeto, um MVP. Perfeito. Então, custa lá R$1.000. Então, você vai emitir a nota, a incubadora vai chancelar e a gente vai pagar os R$1.000 para você dentro da rubrica do projeto dele. Entendi. Entendeu? Vocês é como se fossem gestores, talvez, dessa empresa que está sendo incubada. Por que a preocupação com isso? Porque muitas vezes, quando você põe o recurso e a pessoa não sabe utilizar aquele recurso, ela torra esse recurso e acaba o dinheiro e aí não tem dinheiro, não tem projeto, não tem nada. Concordo. Entendeu? Então a gente faz essa questão. E nós já investimos em startups também. Hoje nós somos o maior investidor de um veículo de investimento aqui chamado Midwest. Somos nós e mais 11 ou 12 empresários. Nós temos mais de 28 startups apoiadas. E a coisa mais triste é que nós não apoiamos nenhuma startup, investimos em nenhuma startup de Goiás. Isso é bem triste, bem triste. Nós co-investimos com Bossa Nova, com Angel do Brasil, em várias startups no Brasil, e que tem uma pegada está mais adiantado do que a gente. Certo. Entendeu? Então, o veículo, ele minimiza o risco de investir num projeto que não pode virar. Entendi. Você está entendendo? Então, com isso, a gente tem uma possibilidade de retorno para os investidores e para a fundação maior. E aí, todo o recurso que nós recebemos, nós trabalhamos para receber esse recurso e uma parte desse recurso nós investimos. O dinheiro não vem de graça. Nós trabalhamos, executamos projetos como fundação de apoio. Então, eu sou fundação de apoio do IFE Goiás, do IFE Goiano, da ENAP em Brasília, do IFE Brasília, da UFG. Entendi. Entendeu? Da Emater, a gente faz toda a gestão. Ou seja, vocês são talvez... Eu sou eu sou um prestador de serviço, porque a fundação consegue agilizar os processos e agilizar toda a burocracia que às vezes tem dentro dos processos legais. Nós não fazemos nada que não é legal. Sim, sem tudo dúvida, dentro da legalidade, porque nós somos zelados pelo Ministério Público e quando Fundação de Apoio a Instituições Federais, AGU e TCU. Perfeito. Eu fiquei com uma dúvida, que é o seguinte: você citou que nesse fundo, né, que vocês investem em grupo, não tem nenhuma startup daqui. E aí isso me levantou um questionamento, que é o seguinte: o porquê disso? Será que seria porque realmente não tem startups tão avançadas assim? A gente ainda é um mercado que ainda precisa evoluir mais? Ou, se sim, né? Se sim, como que a gente poderia, de certa forma, resolver esse problema? Como que as instituições poderiam? Mas, ao mesmo tempo, também me levanta um certo questionamento, porque eu conheço vários founders de startups incríveis daqui, só que elas estão residindo lá em Santa Catarina. Isso. Estão residindo em outros lugares. Só que aí, conversando, né, eu fui ver que, na verdade, eles foram para lá porque lá tinha mais apoio. Então, assim, eu fico pensando, será que isso não está ficando um ciclo vicioso
de tipo, todas as ações que são levantadas aqui para investir em startups acabam sempre investindo por fora, porque só que ao invés de pegar e olhar o porquê que estão só investindo por fora, cadê as startups daqui? Vamos tentar trazê-las de volta. Então, levanta esse questionamento. É uma coisa interessante, né? Nós temos startups aqui boas, muito boas, que crescem e muitas vezes são compradas, né? São adquiridas e muita gente também indo para fora. Por quê? Até pela própria visão de investimento. Porque quais os empresários ou os fundos ou pessoa física que tem recurso investe numa ideia ou num projeto inovador? Quando você começa um projeto aí, uma ideia, como diz os Estados Unidos, quem põe dinheiro é os pais, os amigos e os loucos. Perfeito. Então, para que esse ecossistema funcione também, nós precisamos de investidores. Agora, ninguém quer perder dinheiro. Se você não tem um MVP bem feito, se você não validou isso no mercado, qual o mercado que você tem, quanto que isso representa, isso é um bloqueio, é uma trava. Entendeu? Mas hoje nós temos aqui, tem o Douglas, que está no Einstein aqui, que trabalha com inovação na área de health. Está começando um movimento de coisas legais aqui, mas isso é um processo. Certo. Tá? Como eu disse ontem no evento, há muitos anos atrás, né, isso em 2005 mais ou menos, nós criamos a comunidade tecnológica de Goiás, que era da área de tecnologia e inovação para as micro e pequenas empresas. E nós recebemos um ministro aqui, não me lembro hoje de qual era a área dele. Eles falaram para mim, o que vocês vão mexer com inovação, com tecnologia? O negócio de vocês é plantar soja e criar boi. Entendi. Entendeu? Ele queria definir a nossa área de atuação. E ontem, por exemplo, toda essa inovação do agro veio da Embrapa. A soja antes você plantava numa altitude, hoje você consegue plantar lá baixa, com altitude muito menor. Sim. Pesquisa, desenvolvimento, inovação, conhecimento. Então ontem, na palestra do Piquet, na fala do Piquet, um dos pontos chaves no desenvolvimento do conhecimento, e ele criou o Parque Tecnológico de Barcelona, José Miguel Piquet, é talento. Talento é gente qualificada, preparada para fazer isso. Então, é um movimento, e esse movimento da inovação não é um movimento que rapidinho, é um processo. Eu entendo total isso. E eu entendo também que o talento, ele muitas vezes ele é despertado na pessoa por vislumbrar alguém que alcançou algo. Por exemplo, crianças que querem ser jogadores de futebol. Por qual razão? Porque eles veem um jogador de futebol e eles se espelham naquela vida que eles querem ter. E talvez, eu acho que esse poderia ser o principal passo dessas instituições e entidades que cuidam da inovação. Apresentar para o mundo e dar protagonismo para as pessoas que realmente chegaram lá, para não ficar uma coisa desconexa. Porque realmente, quando você está dentro do mercado, o mercado ele é uma trave, assim, eu ia falar, uma guerra o tempo todo. Não tem Mas você folga. não tem jeito de descansar um minuto. Não. Você, às vezes, não tem tempo de ficar fazendo um planejamento, uma pesquisa. Até porque a gente faz um planejamento aqui, de repente alguma coisa, tudo muda. Né? De uma hora para outra. E isso é muito difícil dentro do mercado. Dentro das instituições, no entanto, eu vejo uma coisa muito desconexa com o mercado. Porque fica uma coisa muito mais na frente, sabe? É muito lá. Mas eu vou te dizer muito o que acontece. Eu brinco que a academia fala chinês, certo? E o mercado fala grego arcaico. Perfeito. Um fala com o outro e ninguém entende o que um está falando para o outro. Você está entendendo? Sim. Essa aproximação é necessária. Essa tradução dos dois lados é necessária. Porque o conhecimento está lá. Você tem a dor de uma empresa, o problema dela, e você tem uma solução onde está o conhecimento. Certo. Mas eles não conseguem convergir nesse sentido. Já melhorou
muito, porque antes não se falava de jeito nenhum. E deixar bem claro, a academia, o mercado tem que apoiar o projeto. Tá. Então você tem que ter recursos para fazer aquilo. Eu vou te dar um exemplo bem legal. Tem um rapaz em Anápolis que ele disse que foi criado e nasceu numa caixa de ar-condicionado. Certo. Ele não tem, acho que ele tem o 2º grau, Cláudio. Mas é um cara que entende tudo de ar-condicionado e consegue escrever para a revista americana na área de engenharia, na área de ar-condicionado. Tudo bem? Tudo bem. Ele apresentou um projeto na UEG, ficou lá um tempo, depois iniciou o projeto da Embrapi, do IFE Goiás, que em energias renováveis. Cláudio foi o primeiro projeto. A do Vulcano foi o primeiro projeto a entrar. Tá? Ele desenvolveu um processo em que você não precisa mudar todo o seu parque de ar-condicionado dentro da empresa. Ah, tá velho, então vamos trocar tudo. Não. Certo. Ele consegue maximizar a refrigeração, se não me engano, até 40 e poucos por cento, quase 50%, aumentar a refrigeração e reduzir o custo de energia em 35%, até 35%. Certo. O que acontece? Você vai gastar R$1 milhão para trocar o parque de ar-condicionado. Se você usar essa tecnologia, você vai gastar um X que ele vai cobrar para implantar essa tecnologia, você vai pagar um royalties para aquilo, pela economia, e você não precisa mudar seu parque. Entendi. E hoje, todos nós dependemos de energia. Ou seja, através da inovação, você acredita que isso foi solucionado e foi resolvido. E a patente está sendo feita agora e foi comprovado na Embrapi que o processo funciona. E isso é um dos projetos apoiados e validados e financiados pela Funtech ou não? Ele foi apoiado pela UEG, foi apresentado na UEG, eu não sei se chegou a ser apoiado, mas assim, a apresentação dele para a Embrapi foi nós que fizemos. Certo. Entendeu? Então é o primeiro projeto da Embrapi aqui de energias renováveis que está sendo patenteado já a solução. E só para eu, assim, me alinhar, a Embrapi e a Funtech são duas instituições e entidades totalmente distintas. São distintas. A Embrapi é um polo Embrapi do Instituto Federal Goiás. Certo. Tá? E eu sou fundação de apoio do Instituto Federal Goiás, certo. Faço gestão do projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação do IFE Goiás e faço gestão dos projetos da Embrapi também. Só que a Embrapi ela tem uma diferença. Foi criada para apoiar empresas que queiram pegar um produto, desenvolver um produto para mercado. Certo. É para vender. Entendi. É para ir para mercado emitir nota fiscal. Perfeito. Ela não foi criada para resolver um problema da sua empresa ou da sua indústria e a solução ficar guardada dentro da sua empresa. Ela foi criada para criar soluções que vão a mercado. Ou seja, de fato, as inovações que vão resolver algum problema que é iminente da população nesse sentido. Né? Ou das empresas, porque a inovação ela não tem só um cunho econômico, financeiro, lucro, né? Ela também tem um cunho social. E as questões de ESG que estão chegando agora, chegam mais fortes ainda. E você acha que é essa que a Funtech apoia mais? Não, a Fundação ela apoia os projetos que sejam bons, passado por um crivo de consultores ad hoc. Porque vai falar, não, você é meu amigo. Então, Pedro, olha o meu projeto aí. Entendi. Lore, Pedro, eu estou com um projeto legal. Cara, eu não posso fazer isso. Eu ponho os consultores e eles analisam e me dizem. Pedro, e será que não vale a pena você, assim, focar no estado de Goiás? Não, mas a gente só apoia Goiás. Ah, mas vocês falaram que a maior... Não, aquilo lá é outra. Ah, tá bom. Entendi. É porque, assim, para mim, eu tinha entendido que a maioria das empresas, das startups que vocês apoiam, não são daqui. Não. Os editais de subvenção são para as empresas de Goiás. Ah, ótimo. Ah, legal. Não são para de Brasília, de São Paulo, não. É só para cá. Só para cá, linkada com as incubadoras. Tá Agora, bom. a fundação precisa trabalhar, gerar recurso pela gestão desses projetos, ter sustentabilidade para soltar um edital. Entendi.
para colocar o recurso naquele projeto. Porque quando eu solto o edital, o dinheiro já tem que estar no caixa. Eu não vou preparar, eu não vou buscar esse dinheiro para pagar os desembolsos que tem que ser feitos no projeto. O dinheiro tem que estar em caixa. Então, como nós resolvemos melhorar e buscar novas fontes de receita, sendo fundação de apoio. E para você ter uma ideia, talvez nós sejamos, talvez a única, ou deve ter mais algumas, mas pouquíssimas, nós somos uma fundação que não é nascida da academia. Eu não sou, exemplo, uma Finatec, que é da UNB, uma FUNAP, que é nascida da UFG. Eu sou uma fundação privada, sem fins lucrativos, que não é nascida da academia, mas que tem membros da academia no seu conselho. Show de bola, até porque veio de uma ideia disruptiva, que é uma cidade inteligente. Uma e ideia querendo ou não, essa é uma ideia que hoje ela é disruptiva. 26 anos atrás, então... Para você ter uma ideia, eu sou jovem há mais tempo do que vocês dois, né? Então, em 2011, eu estava numa feira chamada CeBIT, na Alemanha, que era a maior feira de tecnologia do mundo. E foi quando foi apresentado o smartphone pela Apple. Era uma tendência. Tendência, essa foi a palavra. Era uma tendência. E foi apresentado isso ao mundo nessa feira. Um negocinho desse tamanho. Porque a gente, eu lembro que eu tinha um Nokia e ele era o máximo, ele tinha três números para gravar de telefone. A agenda dele tinha o nome e mais 3 números. Show! Aí de repente você chega com um negocinho daquele, pequeno, era pequenininho, né? O primeiro era pequeno, hoje está tudo enorme. Mas olha o estrago que essa inovação disruptiva desenvolveu no mundo. Ela acabou com as câmeras fotográficas. Com certeza, acabou com a maioria dos equipamentos que você saía penduricalho e tudo. Tá tudo ali dentro. Aí de repente você tem a internet, você acessa banco, você paga, você faz Pix, você acessa o seu imposto de renda, eu assino documentos através do e-mail, entro no meu e-mail, entro dentro do site da instituição, assino os documentos. Antes você tinha uma conta de telefone altíssima quando você ia fazer um interurbano, o famoso DDD, né? Era um horror, meu pai falava rapidinho. Não, tô tudo bem, desligava o telefone, porque era caro pra caramba. E ter um telefone era caríssimo. Então, você não usa mais, você não paga mais por ligação telefônica. Você paga por dados. Olha que doido. É isso mesmo. Isso aqui sabe onde você está, onde você andou, ele te rastreia tudo. Se você perder, você vai no computador, procura onde você pode encontrar. Então, a vida mudou de tal forma com uma tecnologia que as pessoas não se deram conta do que está acontecendo. E aí vem uma questão que é o seguinte, quando nós falamos de inovação, inovação não só é TI. Existe inovação no agro, existe na tecnologia, existe inovação na área de produção de embriões, sexados ou não sexados. Existem tecnologias para melhoria de grãos, um feijão com mais ferro, outros produtos, bioinsumos, que está aí, que é a 4ª revolução verde que vai vir para o mercado, né, já está sendo utilizado. Então, assim, a tecnologia ela tem um espectro muito amplo. Eu poderia dizer como conhecimento. Eu entendi. Entendeu? Não é só aquilo. Eu vou criar um app. Tá, teve uma época que é só app. A gente tem que entender que fogo foi uma tecnologia, né? É o grande domínio da humanidade é o fogo, né? Isso é uma tecnologia. É o que mudou a humanidade. Da mesma forma que a gente ouve também, né, consegue ver hoje, tecnologias mudando também o comportamento da humanidade. Mas o fogo foi o domínio do fogo que proporcionou uma mudança totalmente diferente no homem, né? O domínio daquilo. Então ele tem aquecimento, ele tem uma carne cozida, ele tem aquecimento, ele tem segurança, porque ele acendia o fogo, o animal não ia. Perfeito. Então você tem todo um contexto que as coisas vão mudando.
E a tecnologia muda numa velocidade assustadora. Você não consegue acompanhar. E aí, falando então em não acompanhar a tecnologia, mas como a gente está falando aqui no positivo, então assim, para a gente acompanhar essa tecnologia, porque realmente ela é disruptiva, o mundo está vindo com tudo, né? Hoje a gente não compete só com os da esquina, a gente está competindo com alguém que está lá no Japão, em outros mercados muito mais, talvez, estruturados e bem mais fortalecidos do que o nosso. E aí eu quero saber, assim, na sua visão, porque você é um apaixonado por inovação, você é um apaixonado por tecnologia. Eu sei disso porque a primeira vez que eu falei com ele, o olho dele brilhou quando ele falou de inovação e tecnologia. Eu sei disso, sabe? Assim, você sente assim, o quanto que a pessoa é disso mesmo. Mas como que a gente pode estar junto dessas tendências também? Como que o estado de Goiás pode desenvolver para entrar dentro da Funtech projetos e ideias cada vez mais estruturadas, coisas mais interessantes para contribuir. Hoje nós trabalhamos como Fundação de Apoio da Universidade Estadual, então nós fazemos gestão de um projeto em São Luís Montes Belos, de reprodução animal. Então ele consegue produzir embriões sexados, quer dizer, ou é macho, ou é fêmea, ou embriões que pode ser 50%, né, de cada um. Então isso é uma tecnologia dominada pelo Laboratório de São Luís Montes Belos. Em Goiás. Perfeito. Tá? Nós trabalhamos também com a Emater. Nós fazemos toda a gestão de produção de sementes. Eu faço gestão financeira do projeto para a produção de sementes para a Emater. Até a comercialização, emissão de nota, tudo isso a gente faz para apoiar esse projeto. Então, o projeto, ele começa a ter recursos gerados pelo próprio projeto. Perfeito. Então, é um negócio. E isso ainda validado por vocês e com a gestão da Funtech junto? É a Funtech que faz a gestão financeira desse projeto. Hoje nós temos, o Estado inaugurou agora há pouco um hub, muito legal. Lindíssimo aquele hub. O Estado tem colocado o Robson lá na FAPEG e o Márcio, que é o secretário da CDI, agora mudou o nome, tem voltado a atenção para essa área. Entendeu? Então o Hub é uma coisa muito legal, muito legal. A FAPEG tem colocado recursos como Centelha e outros. Certo. Então você dá um apoio àquele cara que está começando, mas tem que ter uma ideia boa. Não é simplesmente, eu tenho ideia. Eu já analisei projetos ali e assim, qual é a minha inovação? Eu quero trocar todos os computadores da minha empresa. Eu entendi. Eu vou fazer um e-mail para todo mundo. Então não é isso. Mas o Estado tá vendo, isso é uma necessidade. E essa necessidade volta ao processo do talento. Educação básica de qualidade, formação de professores. Muitas vezes eu brinco que a gente trabalha muito com os alunos. A gente dá curso, o que é empreendedorismo, o que é inovação, o que é um MVP, o que é um SWOT, o que é isso, o que é aquilo, como é que você faz isso, como é que você pensa disruptivo, como é que você pensa dentro da caixa ou fora da caixa. Porque muitas vezes a inovação nasce dentro de uma empresa que é um spin-off. E aquele negócio que saiu dentro da empresa se torna depois maior que a empresa. Sim. Aquela empresa morre e aquela spin-off domina tudo. Então é um processo e é conhecimento. Agora, para que isso aconteça, não é uma coisa que é feito rápido. Nós estamos caminhando bem, a contratação do Piquet para estar ajudando nesse processo da Aliança da Inovação. Um cara competentíssimo, um cara reconhecido mundialmente, fez trabalho em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Recife. Isso é o seguinte, eu vou comprar roda, eu vou escrever uma roda nova, ou eu vou pegar um cara que já me traz todo o conhecimento de como fazer a roda e dali para frente a gente vai melhorar. Perfeito. Incrementar aquilo. Então ele já tem um conhecimento. E a tecnologia em si, ela não funciona. O que funciona é quem criou a tecnologia, que é o ser humano. É o homem, é a mulher que vai desenvolver, vai ter conhecimento para gerar esse conhecimento e pensar disruptivamente ou incremental, porque muitas vezes a gente brinca, a gente estava falando aqui, o cara tem o empreendedor tem uma empresa, uma startup que está gerando recursos, está dando dinheiro, está gerando 10, caixa, 15 né? caixa, 10, 15 funcionários trabalhando, e ele resolve querer ter um chifrudo de estimação, que é o famoso unicórnio, né, que todo mundo sonha.
Então ele para tudo aquilo que ele está fazendo, que ele está ganhando dinheiro, e pega todo aquele pessoal e joga para cá, para tentar ser um unicórnio. E aí não dá certo nem de cá, e ele perdeu a empresa de cá. Sim. Que está rendendo. Então, muitas vezes, a inovação incremental, a solução de problemas de médio ou de grande porte mesmo, ou de pequeno porte, elas têm um valor muito grande para esse processo. Por exemplo, eu uso uma ferramenta que foi uma startup nascida em Viçosa, que desenvolveu um sistema para a fundação de apoio. Eu não vou desenvolver um projeto, um sistema para fazer gestão de fundação de apoio, só para mim. Olha o trabalho que isso vai dar. O business do Conveniar é gestão de fundação de apoio. Então, quando eu tenho um projeto, entrou o projeto seu hoje. Então, eu lanço lá, projeto da Lore, bacana. Certo. Tudo que vai acontecendo eu vou lançando ali dentro do sistema. Entendi. Todas as rubricas que tem, tudo é feito. Ah, você vai autorizar a fazer um pagamento para a Lore. Então, você que é coordenador, você autoriza as pessoas que são responsáveis por aquele projeto dentro da fundação, ela vai receber uma lista, um documento dentro do sistema, falando que vai pagar isso. Então, quando eu termino o projeto, a prestação de conta está pronta. Eu entendo. É assim, é talvez uma forma tradicional de lidar com algo inovador. Agora eu pergunto para você, Lore, você que é a pessoa da inovação, né, que realmente conhece de startup, está dentro, está a fundo, está fazendo aquilo lá no dia a dia, como que você vê essa gestão mais tradicional? Você acha que ela dá suporte realmente para dentro da inovação ou você tem alguma sugestão para passar aqui ou alguma pergunta em específico para fazer? Você fala da metodologia que as empresas tradicionais usam para processo de gestão? Da metodologia financeira de gestão de uma startup que a Funtech deve usar hoje, né? Ou então tem que usar. Olha bem, nós fazemos a gestão com a incubadora. Eu aporto o recurso naquele projeto. Então ele tem as rubricas do recurso. Sim. Então ele vai gastar. Então a incubadora vai falar, olha, ele fez aqui gestão de o mapa dele. Não, então, eu entendo. Eu entendi total. Assim, é só porque é uma gestão tradicional. Porque é uma gestão de uma empresa tradicional. Você vai e ainda tem que passar por outra. Então a gente não está nem falando diretamente. A gente ainda tem que passar por um caminho ali. Como que você vê uma startup dentro desse mundo? Eu entendi. Eu acho que eu entendi. Se eu não tiver entendido, você me corrige depois. Tá ótimo, tranquilo. Mas assim, eu emendo inclusive com o que eu ia falar. Essas startups, essas empresas, essas ideias, elas passam por um fluxo, por um processo, desde o momento de possivelmente primeiro entrar na pré-incubação. Seleção, depois pré-incubação. O edital da pré-incubação, depois que está lá dentro e tal, e tem os outros editais. O que eu vejo é que, de certa forma, falta conhecimento sobre processos. Por exemplo, a jornada desse empreendedor pode ter vários caminhos, né? Várias ramificações. Só que a falta de conhecimento dele sobre esses processos, de certa forma, confunde muito. Porque, assim, eu conheço muitos empreendedores bacanas que têm ideias geniais. Eu acho que tem ideias geniais, né? Inclusive, tive o prazer de analisar algumas ideias, passar orientações sobre a validação. Só que eles, assim, tipo, não conhecem esse processo. Porque, por exemplo, eu vou ter que ir para uma pré-incubação de universidade, como vai ser, eu tenho o meu dia a dia de trabalho e tal. E ele não sabe que existe também outros apoios financeiros para ajudar, que muitas das vezes ele fique 100% nessa ideia. Então, talvez a Funtech, até fazendo uma provocação para a Aliança de Inovação mais uma vez, poderia desenvolver não precisa nem ser uma plataforma super tecnológica, mas no próprio site, mostrando todos os fluxos que as startups podem... Isso o Sebrae já faz. Já faz. Pronto. Isso o Sebrae já faz. Tem através o Empretec, que é fantástico. Entendi. E tem toda a parte lá. Você não, tem mas aí no caso... Não, o Empretec é um curso. Entendi. O Empretec é uma formação. Sim. Agora, qual o grande problema das empresas nascentes? Muitas vezes a pessoa confunde o que é pessoa jurídica com pessoa física. Ele mexe nos dois como se fosse a mesma coisa. Então, e quando as próprias incubadoras dão cursos, oferecem informações e qualificação de empreendedorismo, o que é uma empresa, como é que ela funciona, isso precisa. Agora, nós temos que parar de passar a mão na cabeça do empreendedor. O empreendedor tem que ralar, me desculpa.
tem que ralar. Mais do que a gente já rala. Mas muito mais. Olha, tem que ter resiliência, tem que querer. Né? É igual eu falei para vocês, eu conheço gente que vive de subvenção econômica. Sem dúvida. E o projeto dele nunca foi para mercado. Então, o cara tem que ralar, gente. Sinto muito. A vida é assim. Tem que ter resiliência. Não é fácil. Sabe o que eu fico pensando às vezes, Pedro? Assim, ó, que a gente lida, talvez, não de baixo para cima para formar uma base. A gente vai formando uma base de cima para baixo. Então, é o que eu te falei. Muitas vezes a gente trabalha muito com os alunos, né? Da formação dos alunos. E a gente tem que fazer essa mesma formação para o professor, para a academia, para entender a inovação. Mas eu entendo que às Os vezes... Aí os dois vão caminhar numa sequência seria juntos. na geração, sabe assim, é uma geração diferente. Quando você pega um empreendedor, o empreendedor muitas vezes ele já está sufocado. Ele realmente tem despesas que ele não pode esperar um processo inteiro. Seria o ideal. E aí, talvez por não existir esse ideal, ele acaba desistindo porque ele não tem tempo realmente. Aí que está, o recurso é caro. Eu não posso colocar o recurso da fundação ou qualquer investidor, anjo ou que semente ou de parte vai comprar parte da empresa, nenhum projeto que você não vê validação, que você não vê mercado, entendeu? Então isso é uma coisa séria, porque o empresário ele busca o lucro. Eu estou investindo nessa ideia porque eu estou buscando retorno financeiro. Também retorno, sim. O cara que investiu no Google no início, ou que investiu no Facebook, risco total, quase igual criptomoeda. Então, nós temos que ter projetos bons que buscam recursos. E é o seguinte, o empreendedor tem que pular. Tem dinheiro aqui? Onde que tem? Vou procurar, não sei, fala com a Lore, fala com você, liga na Funtech. FAPEG tem dinheiro, vou lá na FAPEG, diz que vai ter edital do Senai, eu vou lá no Senai. Participar do meio. Eu vou te contar uma coisa, eu tive uma empresa de importação há muitos anos atrás. Certo. E a tecnologia daquela época de localização de endereço chamava-se lista telefônica. Conheço. Então, tinha umas... A Lore eu acho que nem viu isso, mas eu fui para... Tinha as cabines de ligação de DDD. Você lembra? Na Telegoiás tinha lá. Aí tinha as listas telefônicas. Aí eu fui nas listas, aí tinha lá os classificados das empresas de eletrônicos, que eu estava trazendo um projeto de Hong Kong e tal, que não tinha aqui no Brasil. Eu fui e anotava o nome e o endereço daquelas empresas, fazia uma carta datilografada, tirava a cópia, certo, punha um folder do produto e encaminhei aquilo para o Brasil inteiro, cara. Era tecnologia disponível naquele momento. É a mesma coisa. Como é que eu vou buscar a tecnologia? Eu não posso ficar esperando a Lore falar, olha, filhão, queridão, você vai para lá. Isso aqui. O cara tem que pular, o cara tem que correr atrás. E hoje, se você jogar subvenção econômica em Goiás, vai aparecer um monte. Eu tenho um questionamento, na verdade. Ela falou isso na reunião lá. Eu tenho um questionamento, porque é o seguinte, mais uma vez, de certa forma, tem que ter uma avaliação séria e tudo mais para esses projetos, só que, ao mesmo tempo, a gente tem que, de certa forma, facilitar em outros aspectos, porque senão a gente nunca vai ser competitivo com outros estados. E quando eu falo facilitar, não é de dar dinheiro para essas pessoas, mas sim de tipo, existe um fluxo que essas empresas, desde o momento que tem uma ideia ou já tem um produto desenvolvido, tem vários caminhos que essas empresas podem seguir. E existem várias iniciativas que elas podem, dependendo do setor, seguir. O que falta, de certa forma, é informação, eu falo em um único lugar, por exemplo, que seja em um único site, é uma informação centralizada, que ela entre lá e, eu estou nessa fase aqui, eu tenho essas alternativas, porque só isso já agilizaria muito. Por exemplo, vai a questão da aliança, do fórum. Igual você falou, a gente precisa se comunicar melhor e quem está do outro lado procurando recursos também tem que pular para poder achar. Né? O que eu vejo? Eu creio que talvez vai ser feito um site novo, alguma coisa, e vão informar ali quem são os players. Se tiver algum edital de subvenção, vai estar ali. Se tem a subvenção, vai ter um edital da FAPEG, vai estar ali. Se tiver da Funtech, vai estar ali. Se tiver do SESI Senai, vai estar ali. Da FEComércio, vai estar ali.
entendeu? De quem está disposto a fazer isso. As incubadoras, quais são as incubadoras que tem, como é que eu procuro, com quem eu falo. Isso é muito bom. Em verdade, Pedro, eu fico pensando o seguinte, eu tive a oportunidade, eu acho que é um privilégio, na verdade, de poder estudar numa escola americana por algum diferencial. tempo. É um diferencial gigantesco, mas eu posso te falar o seguinte também, que lá não precisa de tantas oportunidades assim, porque o próprio ecossistema, o próprio meio já fomenta as pessoas, sabe? Então, a gente esperar que um Google saia daqui, a Lore ainda falou assim, senão a gente não vai ser competitivo nem para outro estado. Eu falo assim, talvez a gente não vai ser competitivo nunca para um país se a gente continuar pensando que a gente tem que fortalecer o empresário e não fortalecer a base e dar essa base lá. O que eu animo hoje é porque eu estou vendo essa escada descendo um pouco. Então, antigamente era só o empresário, já está pensando ali, a Funtech desenvolver cidades tecnológicas, né? Então já está lá na frente. Aí depois você tem a UFG, já começando a pensar sobre isso. Agora nós temos os projetos das escolas do futuro, que aquilo é incrível. Então já desceu mais um degrau. Eu penso que os degraus eles deveriam ir descendo para exatamente não precisar nem dessa subvenção do Estado. O que você falou, você fez o quê? High school nos Estados Unidos? Fiz high school. Tá. Meu sobrinho quer fazer high school também lá. Eu recomendo demais. Aí é o seguinte, os dois são muito inteligentes. No segundo semestre ele já passa de ano, então ele vai na escola só para... E o outro está fazendo matemática pura no Rio Grande do Sul, lá em Santa Catarina. Então começaram 29, tem 12, forma 2. Essa é a turma do cabeção, né? Aqueles caras com... E aí é o seguinte, a cultura americana, ela te incentiva a empreender. A cultura americana, quando você fracassa, aquilo não é uma pecha de você que você é um perdedor. Você teve uma experiência e tá... Sem dúvida. Já viu... Por exemplo, quando eu era pequeno eu peguei chamava Ramona, que era a marca do grampo de cabelo. Eu pus numa tomada. Tomei um choque. Eu nunca pus a Ramona de novo na tomada, porque eu sei que ia tomar choque. É a mesma experiência do empreendedor. Às vezes ele vai uma, vai duas, vai 3 vezes e na quarta ou na quinta que ele vai acertar. Mas é uma resiliência. Agora, a formação, aí eu volto ao talento. Você tem que ter, para uma criança que está saindo da escola, ela tem que saber, no 5º ano, ela tem que saber ler, escrever e fazer as contas básicas. Pedro, mas às vezes aqui... Assim, aí você... Não, só te colocando. Isso é básico. Aí você tem que vir com a formação de inovação. Por exemplo, você tem um smartphone. Você tem que dar formação aos professores para ensinar o que é ética para essas crianças. O que ele pode publicar ali? Pedro, o que a gente está falando é ainda um pouco mais da base. Mas isso é a base. Mas é a pessoa que às vezes não tem nem a esperança de entrar numa faculdade. E olha, aí você tocou num assunto importantíssimo. Então, assim... Porque eu vou te dar um exemplo de um amigo, ex-empresário, um cara inteligentíssimo. Certo. Que, por vários motivos, as coisas não andaram do jeito que ele quis. E ele se viu necessitado de procurar emprego. Certo. Ele não passava da primeira fase da seleção. Por quê? Porque ele não tinha um curso superior. Certo. É o nível de corte hoje, curso superior. E um dia eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa contra cotas, contra não sei o que. Eu falei, hoje, eu venho de uma família humilde. Somos eu e 6 irmãs. Meu pai trabalhava, minha mãe trabalhava, minha mãe é professora de matemática e português. Mas o que acontece? Hoje a educação, possivelmente, em 90% dos casos, é a forma de você sair da pobreza cultural e de vida. Porque é ali que você vai passar de um momento para o outro. Não adianta você ser o melhor profissional do mundo se você não tem um curso superior, cara. Você não vai ser selecionado. Você não passa no primeiro nível de corte. Talvez... Bom, assim, eu acho que isso é uma provocação muito assim... E quando você tem as universidades públicas, e podem dar essa qualificação, porque a pessoa não tem que pagar. Eu paguei faculdade. Sim. Trabalhava o dia todo e fazia faculdade à noite. A minha vida foi assim.
Não, eu entendo, assim, porque eu posso colocar um ponto de vista um pouco diferente, assim, porque eu vejo que a tendência é as pessoas não precisarem mais desse tipo de ensino. Mas porque aí do ensino formal... o mercado te cobra. O mercado, se você for contratar, você precisa ter curso superior. Você está fora. Entendi. Você não entra. Por que um técnico alemão, ele é reconhecido mundialmente? De competência total. Aí o cara ele tem um curso técnico e o engenheiro vai ganhar 20%, 25% a mais do que ele. E ele é um profissional top. Mas será que a gente não está assim, incentivando talvez um mercado tradicional dentro da inovação? E esse que seria o... Não, nós precisamos incentivar a melhor qualificação dos nossos talentos. Isso inclui professores e alunos. Tá? Nós precisamos trabalhar de uma forma que esse aluno tenha oportunidade, que ele possa ter acesso a conhecimento. Hoje, qualquer pessoa tem um smartphone. Por mais simples que tem, ele tem um smartphone. Sim. E ali tem um monte de serviço. As prefeituras, o Estado, a União, você acessa um monte de serviço pelo smartphone. Então, o que nós precisamos? Atrás de toda essa tecnologia, o que tem? Gente. Pessoas. Tem gente. Então, eu preciso de gente qualificada. Gente boa. Gente qualificada para a Funtech hoje são pessoas que passaram não pela Funtech. Não, assim, para a Funtech que eu falo no sentido de inovação e de pegar... Por exemplo, esse rapaz de Anápolis, do ar-condicionado, ele não tem um curso superior, cara. É um ponto fora da curva. E essa pessoa, ela é abraçada? Ela é abraçada. Ela é abraçada. Que eu apresentei essa pessoa, ele teve lá na UEG, e depois eu apresentei essa pessoa, foi o primeiro projeto da Embrapi. E a Embrapi, quando eu digo a Embrapi, é um negócio fantástico para as empresas, para quem quer desenvolver um produto para mercado. Porque a Embrapi, ela banca 33%, pode até bancar mais, mas é 33% do Sebrae banca, a empresa banca um X, a empresa banca outro X, e o governo, a instituição, é econômico. É o professor, o doutor que está lá dentro. Aí nós temos gente aqui no IF Goiás, fantástico, nível de conhecimento impressionante, no IF Goiano, na UEG, na UFG, capacidades instaladas fantásticas. Olha o Anderson, gente, o Anderson é um exemplo, o Anderson é um cara fora da curva total. Então vamos lá, assim, talvez eu vou fazer a última pergunta aqui, porque eu acho que já está aqui no final. Antes de você fazer, eu queria, na verdade, complementar esse levantamento que você fez, porque eu entendi, você quis dizer que mas todo mundo vai ter que ter um curso superior para ter oportunidade e tudo mais, sendo que a realidade do Brasil é outra. É porque o que eu vejo? Que nem ele falou do celular, do smartphone. Hoje em dia, existe vários cursos, inclusive muitos deles se enquadram como superior de forma 100% gratuita. Por exemplo, o Santander, ele para mim assim é uma referência em formação, oferece até pós-graduação, MBA de forma 100% gratuita e tem edital o tempo todo. Na verdade, não tem gente para fazer. Entendi. E são cursos, por exemplo, de MIT. Você consegue fazer um curso pelo MIT. Gratuito. E pelo celular, Lore, mas eu não tenho inglês. Mas o próprio celular já traduz. Eu entro no Google, o Google traduz. Se eu tô... Google Translation resolve tudo. Se eu tô assistindo um vídeo, existem extensões do próprio Google que gera a tradução ali em tempo real para mim. Então, e sem falar que conforme você vai fazer nesse curso, com certeza no final desse curso, mesmo usando o Google Tradutor, você vai estar com inglês muito bom. Então, assim... Ou seja, você faz 2 cursos simultâneos, né? Então, assim, o que eu vejo? É necessário mesmo a questão do curso superior, mas eu imagino que ele vai mudar muito, totalmente. Não vai ser essa questão de ficar 5 anos. Por exemplo, eu comecei engenharia civil. Fiz 2 anos e meio, fiquei extremamente entediada. Pra mim, eu não consegui. Foi publicidade e propaganda, extremamente entediada. Por quê? Porque eu senti que era um conhecimento tradicional. Matemática, pra mim, sempre fui apaixonada. Passei em várias Olimpíadas e tudo mais. Mas pra mim, estar na universidade, fazendo várias matérias que pra mim não era interessante, por exemplo, português. Português é horrível. Horrível. Tipo... Português é muito difícil, eu prefiro a matemática. Justamente. Todos os acentos me matam. É justamente isso. Por exemplo, pra mim, matemática era super tranquilo. Se eu entrasse no curso de engenharia e eles me dessem só matemática, projetos, cálculo 1, 2 tal, e estruturação de projetos, AutoCAD, mexer com essas tecnologias de engenharia civil, eu teria terminado o curso. Mas aí foi colocar biologia, ciências ambiental, sei lá o que, um monte de matéria que eu olhei e falei, cara, eu saí de mais de 10 anos de uma escola
escola estudando essa mesma Mas coisa. hoje, olha bem o que está acontecendo no mundo. Nós temos hoje a empresa tradicional, e dentro tem a inovação que está chegando, e dentro disso vem ESG. Sim. Perfeito. Ambiental, governamental, social. Perfeito. A responsabilidade da empresa, por isso que essa formação humana é importante, a empresa, ela não precisa ter lucro a qualquer custo, a explorar o stakeholder que está dentro da empresa, que é o cliente interno dela, ou o que ela está deixando de legado para o stakeholder do lado de fora. O que ela está entregando para essa sociedade. Cesta básica não é entrega, Concordo. não é legado. E o mundo novo que está vindo, e eu conversei com o Marçal esses dias lá do Sindifármaco, o mundo novo que está vindo, as pessoas, elas não querem ganhar dinheiro a qualquer custo. Os bisavós, tataravós ganharam. Né? Mas essa geração que já é milionária, ela quer saber se aquele dinheiro que ela está aportando no seu negócio, o que você está entregando como legado para a sociedade? Perfeito. Você está deixando uma escola? Você está cuidando do córrego que passa no fundo da sua fábrica que está poluído? Você está levando saúde? Você está dando oportunidade de empreendedorismo para as pessoas internas, os stakeholders internos ou externos? Como é que, qual a poluição que eu estou levando para esse pessoal de fora? Entendeu? E a pegada de carbono. Então, o nosso mundo está numa mudança cada vez mais rápida. E o que vai acontecer com essas empresas? Eu soube de um caso de uma empresa que exporta. Aí ela recebeu um questionário do importador. Certo. Respondeu o questionário e mandou. Muito bem. Passaram-se 3 meses, veio um auditor contratado pela empresa, um brasileiro, foi lá e verificou o que ela tinha respondido no questionário. Certo. Um consultor. Passou mais uns 3 meses, ela recebeu um documento do importador, com a seguinte resposta: você tem que trabalhar com critérios de ESG, senão nós não vamos mais comprar de você. Eu entendi. O mundo está indo para isso e já está cobrando isso das empresas e das pessoas. Pra você ter uma ideia, uma história. Porque uma empresa são pessoas. Né? Tudo é gente. Tudo é gente. Eu conheci um meu professor de ESG, Roberto Rocha. Ele falou que tinha um indiano que veio de uma casta muito baixa. Disse que acabou as castas, mas isso existe. Sim. E veio de uma casta muito baixa. E ele estava investindo num projeto na África. E ele queria saber se tinha banheiro nas casas. Era uma exigência dele para investir. Certo. E aí foram lá e verificar em loco. E aí foram perguntar por que ele queria que tivesse banheiro na casa. Ele falou, porque minha mãe e minhas irmãs foram estrupadas. Porque não tinha banheiro dentro de casa. Tinha uma casinha do lado de fora no mato. Eu entendi. Então, do mesmo jeito que você tem prédios lindos e maravilhosos na Índia ou em outros lugares, na China, você tem uma pobreza instalada do lado. Sem dúvida. Então você tem que levar o social para essas pessoas. Qualidade de vida. Qualidade de vida não é só água, comida, educação, saúde, lazer, como diz a música, né? São vários assuntos que englobam isso. E isso hoje a gente pode considerar uma inovação. Porque o mundo está inovando para o ESG. Inovação, né? Com certeza. No básico. Inovação já está lá. E aí eu queria assim, porque como você é uma pessoa muito antenada e que realmente tem esse brilho no olho da inovação e da tecnologia, não da tecnologia em si, mas da inovação como um todo, você reconhece o brilho no olho de outras pessoas também. Sim. Você consegue. Inclusive, quando você fala, algumas vezes você mencionou aqui, de certas pessoas que você viu o quanto eles estão fora da curva. E aí eu queria saber, assim, dentro da sua concepção, o que é ser uma pessoa fora da curva? Boa. Como que essa pessoa pode brilhar os seus olhos para falar assim, puxa, olha, eu vou te contar uma coisa muito legal que aconteceu. Eu estava num evento, aí chegou um rapaz, e eu participo de Olimpíada, participo de júri e tal, e ele falou, você lembra de mim? Eu falei, não lembro não. Sério? Não.
você acabou comigo no pitch. Eu falei, ferrou agora, né? Mas, cara, graças a Deus que você fez aquilo. A gente pivotou o negócio e agora tá dando certo pro outro lado. Que legal. Então, essas coisas é muito da pessoa. Você vê o Anderson. Eu gosto de citar o Anderson porque o Anderson é um cara fantástico. Certo. O departamento de informática do Anderson anda sozinho, cara. As pessoas, é igual vender Coca-Cola. Os caras, você não precisa fazer propaganda da Coca-Cola, os caras vão lá buscar. É uma referência. E nós temos um monte de referência aqui em Goiás. Gente top de linha. Tem um amigo que é o empresário, dono da SEAGRE, o Carlos. O Carlos começou a empresa dele lá em Rio Verde. Hoje está aqui, lá perto do aeroporto, com uma empresa enorme. Ele domina quase 30% do mercado na área agrícola, de receituário, de sistemas para agricultura. Entendeu? Então tem muita gente que você vê crescer. E isso é a melhor coisa do mundo, é você ver sair aquela ideiazinha do nada ali e virar um negócio. Perfeito. Eu vi um projeto de uns caras em São Paulo, que eram todos 12 pós-doutores da USP, desenvolvendo um produto para algumas doenças crônicas, já em teste, e que estão indo para fora, vão estar com uma empresa, a empresa vai para uma cidade nos Estados Unidos, que agora fugiu o nome, Delaware, aí depois, porque tem isenção fiscal lá, eles também não são bobo, e aí uma parte da empresa vai para Boston, porque tem um pesquisador em Boston que passou a pesquisa para eles também, e a parte de pesquisa animal e algumas coisas vai ser feita aqui no Brasil, que é mais fácil. Quer dizer, você trabalha localmente, atuando mundialmente, você usa os pontos de importância, de facilitação para desenvolver o seu projeto. Então é muito legal a gente ver gente aqui crescendo. Você tem empresas aqui de automação que estão crescendo aqui em Goiás. Você tem empresas na área de biotecnologia, de bioinsumos. Tem um cara em Jataí que está construindo uma fábrica enorme. O cara é um técnico agrícola. E na produção de bioinsumos, que é a 4ª Revolução Verde. Então essas coisas, quando você olha, você fala assim, pô, mas como é que esse cara saiu? De onde que esse cara saiu? Como é que ele teve essa ideia? Perfeito. Entendeu? Então isso é muito legal. Agora, as pessoas têm que entender que nada é fácil. E para a gente também não é fácil falar não. Ou falar, olha, seu projeto não... Entendeu? Mas a gente tem que falar. Eu não posso falar, seu projeto é lindo, põe dinheiro aí. Não posso. Mesmo a gente lá no Midwest, a gente muitas vezes, nós somos 11 e a gente não concorda. Aí, o pau quebra, não vamos investir nessa aqui. Entendeu? E às vezes tem unanimidade. E cada hora que você imagina, quanto mais tecnologia surge, parece que cada hora surge o pedacinho do pedacinho, uma coisa que você não enxergou que vai trazer. Que vai agregar naquela. Então, por exemplo, eu vi na Alemanha você vai fazer um router, você põe aquele trambolho aqui, né? Certo. Negócio pendurado aqui, a pressão o dia inteiro. Muito bem. Eu vi lá, o cara pega uma bracelete aqui, põe, tem um chip. Isso há uns 6 anos atrás, 7 anos atrás, ou mais. E aí, a informação do paciente, em tempo real, na máquina do médico, cara. Ou seja, vai simplificando a vida, né? Por exemplo, você tem hoje empresas, ao invés de você laudar um exame, tem uma empresa que tem um monte de médico que lauda os exames para você. Sim. Que nem é do lugar, né? Às não, vezes é de não, outro tá de outro mundo, lugar. de outro país. Você tem telemedicina. Cara, veio uma pandemia terrível aí, precisava atender gente. Psicólogos estão tudo lotado aí, porque o povo pirou o cabeção. Tá todo, entendeu? Ficou 2 anos fechado e um monte de outras coisas. Burnout, aí tá todo mundo. O cara pode atender por vídeo. Isso é um avanço, cara. Parece pequeno, né? Besta. Mas é um avanço. É isso mesmo. Entendeu? Isso te brilha o olho. Brilha Isso o olho. você vê assim como algo que é realmente disruptivo e você fica muito feliz de quando são as pessoas daqui. Muito. Eu digo o seguinte, a Bíblia diz que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Certo. Né? Muito bem. A Bíblia diz que 1000 anos, um dia, é igual a 1000 anos para o Senhor. Então foram 7.000 anos, 6.000 anos. Perfeito. Ou mais. Então, isso quando eu brinco, as pessoas falam, mas você está achando que Deus... Cara, eu estou só pegando
juntando duas coisas e fazendo uma conclusão minha. Quer dizer, foi sendo criado. E as coisas têm que serem criadas. Step by step, conhecimento. Empresa do eu, keep, não funciona. Tem que ter 2, 3, 4. Porque você não vai cuidar de tudo, você não vai conseguir fazer tudo. Quem é o financeiro, quem é o cara de software, quem é o cara que vai mexer com IA, quem é o cara que vai vender. Perfeito. Não é? Então, é um conjunto que forma uma empresa, não é sozinho. Show de bola. Eu curti bastante aqui. Eu achei assim interessantíssimo. Eu gosto assim de quando a gente vê realmente a inovação atuando dentro do estado, dentro do local, porque eu vejo que muitas vezes tem aquele sentido de santo de casa não faz milagre. E eu sempre penso que é exatamente o santo de casa que deve ser valorizado e alavancado. Vou te dar um exemplo. Lá na fábrica da Mitsubishi, tinha uma pessoa com uma hoje a gente falava deficiência e ele tinha que contratar pessoas com uma certa deficiência. E os carros chegavam e ele tinha que apertar alguma coisa ali e sempre tinha uma fila enorme de carros. E aí um dia chegou o supervisor dele e ué, cadê os carros? Não, já acabou, já foi tudo. Mas como? Não, eu fiz uma ferramenta. O cara, chão de fábrica, inventou a ferramenta, que hoje é usado na Mitsubishi no mundo inteiro. É isso. É só olhar para o lado. E às vezes o talento está no chão de fábrica, no cara do dia a dia. É igual a historinha do creme dental, você conhece? Do tubo, do maior, né? De Não, aumentar? porque tinha algumas caixinhas que o creme dental não estava funcionando. Aí trouxeram uns engenheiros, criaram uma máquina enorme lá, um monstro de máquina, e aí gastaram uma fortuna, aí parou, não deu mais problema. Aí um dia os engenheiros chegaram lá, a máquina desligada. Mas o que houve? Não, porque ela toda hora travava. Aí o que vocês fizeram? Nós colocamos um ventilador aqui, compramos um ventilador aqui e colocamos na linha de montagem. Se está vazia, a caixinha vai embora. O vento empurra a caixa. O ventilador empurrava. Se não tem produto lá dentro, ela vai cair. Então, às vezes, o simples, que é difícil de enxergar. Perfeito. E fazer a diferença. Perfeito. E é isso. Eu gosto dessa construção também da personalidade, porque eu acredito que a alavancagem da pessoa muitas vezes está na infância. E a infância dela foi muito difícil, foi muito dura. E aí depois ela precisa de contornar tudo isso e lá em cima, ao invés das pessoas incentivarem ou entenderem a infância, elas ainda punem a pessoa porque ela teve uma infância difícil e não conseguiu alavancar ela. Porém, eu entendo que a gente vá step by step, passo a passo, construindo e consolidando. Quem sabe um dia a gente chega realmente na base da família e consiga com que essa pessoa já saia de uma estrutura familiar alavancada. E que ela não precise de depois correr atrás daquilo que não foi concedido para ela no nascimento. Porque essa que é a função de um Estado, é cuidar dali daquela base. Não só dos Estados, das empresas também. Da população como um todo. Temos que cuidar da sociedade. Do ISG. Do ISG. O ISG está vindo como inovação e tudo. Então, gratidão pela sua presença aqui. Obrigado. Que bom que gostei. Essa conversa foi sempre incrível. Bom falar dessas coisas que a gente gosta. Né? É sempre um prazer ouvir. É muito legal, porque eu caí sem querer nessa área. Olha só. Eu caí sem querer. Eu acho que esse a gente pode fazer um novo podcast. Eu acho que pode ser só a história do Pedro. Da história do Pedro, para como bacana. que ele entrou. Eu sou financista de formação, gerente financeiro e fui empresário. Isso a gente vai contar num outro podcast. Eu assim, vamos marcar porque assim, da história do Pedro. Pra ver como que ele eu acho que a gente tem histórias incríveis, inspiradoras. Histórias incríveis, é isso. Vamos lá. Vai ser incrível, porque eu gosto do que faz a pessoa ter o olho que brilhar. Tem pessoas incríveis aqui em Anápolis. Tem o Luciano Lacerda, que hoje é um dos responsáveis pela TOTUS aqui. Tem o Agadir, tem o Carlos da SIAG, que tem muito para falar. O Reilly Rangel tem muito para falar. Quero essas indicações. Então, assim, tem um conjunto de pessoas fantásticas aqui. Inovadoras de natureza. Inovadoras. É isso. Entendeu? Uma empresinha que saiu de Rio Verde, hoje é uma grande empresa, não sei quantos, mais de 200 funcionários, que a SEAGRE, o Reilly também na área de software para contabilidade. Quer dizer, tem tanta coisa legal, mas muitas vezes essa geração mais nova não sabe quem são esses empreendedores.
E nós temos que passar isso. Em Málaga, as incubadoras têm um projeto de seniors. São aquelas pessoas mais velhas que foram diretores, presidentes de empresa, cargos de alto escalão. E elas ajudam os incubados, as startups. Porque se essa pessoa precisa falar com você, ela não vai ter acesso. Mas a Lore, que te conhece, pega o telefone, te liga, ou te manda um WhatsApp e fala, olha, preciso que você receba um rapaz que a gente está ajudando aqui do emprego. Você não vai receber? É isso. Com certeza. Cooperar. É incrível, cooperativismo. É isso. Aí. E é isso. E a gente encerra aqui. Pedro, foi um prazer ter você aqui. Espero para a segunda entrevista sobre a sua vida, porque eu fiquei bem curiosa. Já ralei muito, já ralei. Mas faz parte. A gente aprende assim. Não tem jeito. É isso. Bater na cara da porta. Isso. Aí você aprende a não colocar a Ramona na tomada lá. Se eu falar Ramona hoje é grampo de cabelo, né? Mas é a marca, Ramona. Taquei a Ramona lá na tomada, tomei um chocão. Foi ótimo, gente. Muito obrigado pela oportunidade. E tchau. Um abraço para todos. Valeu, gente. Obrigado. Valeu.